noite, Carpini. Fortaleza veio para Ponta Grossa com um volume bom de jogo inicial, mas as chances mais claras de jogo foi por parte do Fantasma. Você vê dessa forma também? Como que você vê o jogo do Fortaleza no dia de hoje? Boa noite. Não, eu vejo um bem igual. Assim, acho que no primeiro tempo nós tivemos chances reais de gol, né? Faltou terminar melhor a jogada, finalizações de dentro da área do adversário. E as chances claras de gol, eu acho que no segundo tempo o Operário foi superior. A gente não conseguiu produzir como no primeiro. Uma bola que atravessou ali do extremo e acho mais uma finalização de fora. Também sem tanto volume, eu não vejo tantas oportunidades de gol para ambos os lados. Mas foi um jogo equilibrado e assim, até tomo cuidado para falar para não soar como um desrespeito, mas é difícil jogar futebol nesse gramado como tá. E assim, aí vale... um elogio também. Eu já tive aqui outro momento e nunca vi esse gramado dessa maneira. Sempre foi muito bom. Aqui sempre foi muito bom. Difícil de jogar, mas muito bom a qualidade de jogo. E você não tem jogo, você só tem combate, duelo, briga, guerra, segunda bola, bola longa. Então prejudica muito. Favorece, não favorece o Operário, o time mandante, não favorece também o visitante, não favorece o bom futebol. Então acho que isso também atrapalhou bastante no dia de hoje. Thiago, boa noite. Seja bem-vindo ao Ponta Grossa novamente, então, né? Anderson Lima da Rádio Clube. Como que você avalia o desempenho da equipe fora de casa nesse placar de 0-0 e o que funcionou bem no seu ponto de vista e o que precisa evoluir ainda na equipe de Fortaleza para voltar ao tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Bom, eu acho que o acesso é uma coisa gradativa, a gente precisa e tem evoluído a cada jogo. Eu acho que hoje a questão defensiva funcionou bem, jogar aqui é muito difícil e a gente não deixou que o adversário criasse tantas chances claras de gol assim, né? É sempre um jogo muito impositivo do Operário aqui, então a gente estava bem preparado para isso. Eu acho que a tônica seria diferente se a gente ali no primeiro tempo, com 2 ou 3 oportunidades, abre o placar, o jogo seria outro, e no segundo tempo a gente não conseguiu mais ter esse controle do jogo, como foi na primeira etapa, nas escapadas de transição bem esporádica. Então, mas como eu disse, acho que a avaliação é positiva porque acho que nós agora entendemos a Série B. Isso era um desafio meu com Fortaleza, aprender a jogar a competição. São 4 jogos de invencibilidade. Pontuar fora de casa, ainda mais aqui, é muito difícil e é muito importante. Então eu não consigo avaliar tão precisamente a evolução técnica na parte do comportamento com a bola, porque não aconteceu muita coisa pela dificuldade de jogar nesse gramado. A gente criou um volume, mas não foi eficiente para marcar. Só me apresentando, Matheus Pedroso, da Rádio CBN Ponta Grossa. Complementando o que você pegando o gancho na questão que você falou do gramado, então você acha que não conseguiu imprimir o jogo que você estudou por conta do gramado? Não, eu falei que o gramado foi ruim para os dois. Não é porque favoreceu o Operário e desfavoreceu o Fortaleza. O gramado é ruim para os dois, desfavorece também uma equipe tão qualificada como é o Operário. Aqui tem jogadores que gostam da bola, assim como o Fortaleza, favorece o bom futebol, ainda mais com chuva. Então estava pior do que o jogo contra o Fluminense. Então não é culpa do gramado não, né? Mas sem dúvida prejudicou. Em relação à sua estratégia inicial, o Fortaleza propôs bastante o jogo no primeiro tempo, teve algumas oportunidades. No segundo tempo, como o senhor já bem colocou, decaiu um pouco de rendimento. As substituições que foi feita foi em relação à parte estratégica ou cansaço dos jogadores? Algumas pela questão física, no caso dos 2 volantes, Rian e Pierre, na entrada do Sacha e do Rodrigo. O Rodrigo é um cara de imposição física. Para o jogo de hoje eu achei que era interessante oportunizá-lo novamente. O Vitinho, uma questão estratégica, a minha ideia era ter 3 caras de mais mobilidade na frente quando eu tiro o Militello, centralizo o Luiz Fernando, trago o Pote para o pé contrário, o Vitinho no pé contrário. A ideia era criar mais esse volume, criar mais chances claras de gol, não deixando de deixar os corredores ali pro Mailton e pro Maurício. Em alguns lampejos funcionou, em outros não, né? Então a gente vai observando, fazendo algumas avaliações e trabalhando, ajustando essas situações para a sequência da competição. Thiago, como você pode falar para nós dos próximos 2 partidas do Fortaleza em casa, a importância desse jogo, o que você espera, e também sobre a atuação do Vinícius. Vinícius Silvestre hoje, com todo respeito, salvou o Fortaleza aqui em Ponta Grossa.
Primeiro, parabéns pelo dia dele, de todos os goleiros. Que bom que no dia dele ele fez uma apresentação como essa, sem dúvida, muito boa. Também concordo que ele foi importantíssimo e decisivo em várias situações. E ele foi um protagonista nesse ponto de hoje. Em relação aos próximos jogos, a gente vem numa sequência muito desgastante de jogos pressionados, né? São Bernardo fora de casa, depois o Criciúma em casa, um jogo bem movimentado, um jogo difícil, outro grande adversário. Depois a gente tem jogos decisivos como foi o CRB, jogo eliminatório de Copa do Brasil, assim como o Operário também teve com o Fluminense. Então a gente vem numa sequência, numa carga muito alta de jogos, de volume para alguns atletas. E a gente, como eu falei em outros momentos, a gente não tem um elenco para disputar no alto nível da maneira que nós gostaríamos, Copa do Brasil, Brasileiro, Série B e o Estadual, que já acabou. Talvez em algum momento a gente vai ter que priorizar, e a nossa prioridade é bem clara, é o Campeonato Brasileiro, trabalhar pelo retorno do Fortaleza à sua elite, a elite do futebol. Então, quarta-feira é um jogo difícil, um clássico regional contra o Sport, mas que a gente vai oportunizar muitos atletas novamente, vamos buscar a classificação, porque é o Fortaleza que está em campo, então a gente sabe da responsabilidade. Porém, a gente sabe que precisa de um descanso para esses atletas, pensando no jogo do Goiás no final de semana. E aproveito também o ensejo da pergunta para pedir para o nosso torcedor que faça uma festa linda, maravilhosa no Castelão. Sem dúvida é o nosso 12º jogador. No jogo passado já foi muito bacana o apoio para a gente buscar a virada contra o CRB. E não tenho dúvida que no jogo do Goiás o público vai ser ainda maior. E com o público maior, a nossa energia, a nossa entrega tende a ser melhor também. E a gente continua aí brigando na parte de cima da tabela.